Boa noite, como vocês estão? É um prazer estar com vocês aqui. E um minutinho só, por favor. Tem um som aqui, tem um som, por favor. Paulo, nosso técnico que está aqui tomando conta do som, parece que tem um som aí, pode desligar, por favor? Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite de novo. Eu sou Adriana Vieira, é um prazer estar com vocês nesse momento. E foi, semana passada, infelizmente, a gente não teve como fazer a nossa transmissão por um problema técnico, mas já está tudo resolvido. Eu tenho que agradecer aí ao Paulo Henrique Ramos, que é o técnico que está nos assessorando aí nessa transmissão. E hoje, nós estamos começando um caminho aqui com a Move2Up, trazendo temas que dizem respeito a todo o nosso mercado de negócios e a toda a comunidade, na verdade, porque a ideia da Move2Up aqui é trazer temas que a gente possa ajudar as pessoas, ajudar as empresas, certo? A empresa a Move2Up é uma empresa de treinamento e desenvolvimento, mas o nosso foco é no conhecimento e no aprimoramento pessoal e das empresas, e com isso a gente acaba abraçando todos esses temas que dizem respeito à nossa comunidade. Bom, hoje, qual é o tema? Finanças, né? Então, e agora? Como ficam as finanças? Está todo mundo passando por uma fase aí bem conturbada. Não existe ninguém dentro do Brasil e do mundo, na verdade, que foi acometido pelo vírus, que realmente não esteja passando por essa situação que nós estamos passando no momento. E a gente queria aqui discutir esse assunto dentro do ponto de vista corporativo, de empresas e de profissionais que vivem de negócios. Como nós vamos viver de agora em diante, né? Para isso, nós trouxemos dois convidados que eu quero apresentar para vocês. Primeiro, nós trouxemos a doutora Ana Carolina Ramos, advogada, sócia administradora da SMR, Assessoria Empresarial. Ela possui 19 anos de experiência profissional, atuando em grandes empresas brasileiras e multinacional, bem como em renomados escritórios de advocacia focados nas áreas de direito empresarial, civil, contratuação e recuperação creditícia e consumidor, pós-graduada em direito empresarial. Doutora Ana Carolina, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui nos ajudando nessa noite. Eu que agradeço o convite de vocês, uma boa noite a todos, boa noite ao meu colega Rogério. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar explorar aí nessa uma horinha o que a gente pode ajudar, né, tanto a pessoa física quanto jurídica, para que a gente tente sair dessa crise da melhor forma possível. Isso, muito obrigada, doutora. Por outro lado, temos aí uma pessoa especializada em finanças. É ele o cara, gente. É ele que a gente tem que explorar. Tá? Rogério Pereira, que é sócio fundador da Direta Consultoria. Ele é executivo da área financeira, contador, tem MBA na área de marketing pelo IBMEC, tem uma carreira toda desenvolvida em multinacionais, tais como KPMG, Colgate, Monsanto, General Mills, Lexmark, Merck Serono, Biogen e Lupin. Na verdade, ele esteve na indústria farmacêutica durante 15 anos. Focado em gestão de empresas, tem uma grande experiência em startups, que é tudo que está acontecendo agora, reestruturação de empresas, turnaround, redução de custos, planejamento tributário, implementação de sistemas, elaboração de business case, análise de retorno sobre investimento, planejamento financeiro, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, ele é o cara, entendeu? É ele que vocês têm que explorar. Bem, para começar, eu quero só passar para vocês o número do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar perguntas para o número 11 97 153 6166 ou enviar aí para o nosso chat aí no YouTube mesmo, tá? Que a gente vai estar recebendo através aqui do nosso técnico. Bom, para começar, Rogério, me fale, nós temos aí uma situação crítica. A gente ouviu as notícias desses dias e as notícias não são nada boas, né? Desculpa, eu levei uma bronca aqui agora. Desculpa, esqueci de agradecer você, Rogério. Não, imagina, Adri, eu que agradeço. E acabei esquecendo de agradecer. Eu que agradeço a Move2Up pela oportunidade de estar aqui, conversar um pouco com as pessoas sobre finanças, sobre gestão de negócio, dentro de um período super complicado, tanto na pessoa física quanto jurídica. Boa noite, doutora Ana Carolina. Boa noite. Fazer essa dupla aqui de ataque
junto contigo e a gente vai tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível, Adri. É isso aí. Bom, então, para começar, Rogério, o mundo, hoje eu estava lendo algumas notícias, então a gente vai ter uma restrição, uma redução no mundo do PIB mundial enorme, né, com essa crise. A gente já estava tendo uma redução no nosso PIB, cada relatório que saía aqui do Ministério, a gente via uma redução maior e a gente via que a gente estava minguando, né? Ia chegar no zero. Agora, outros PIBs. Aí vai. E aí, agora, chegou-se à conclusão que nós vamos ter aí um retrocesso de 5%, e que nós vamos ter um prejuízo no Brasil, por causa dessa crise, de mais de 320 bilhões, e que nós podemos perder 6,5 milhões de empregos, ou seja, se nós já tínhamos 12 milhões de empregos, aí aliás, 12 milhões de desempregados, né? Nós vamos ter mais 6, a gente vai chegar à beira dos 20 milhões de desempregados aqui no país, certo? Quais as atividades, quais as áreas de atuação, quais as empresas que vão ser mais afetadas, Rogério? Então, Adri, super um pouco a gente fica um pouco desapontado, porque 2020 para o Brasil ia ser um ano totalmente de recuperação, um ano que o governo federal vinha apostando na recuperação, ia ser um ano super top. Uhum. De repente bate coronavírus, pandemia, todo mundo em casa, determinados setores parados. Assim, falando um pouco de PIB, a última projeção que eu ouvi é que a gente vai bater em torno de -2, -3, vai saber, depende de como a economia vai se recuperar pós-período de pandemia, pós todo mundo voltar à normalidade. Mas eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês, ter uma ajuda audiovisual. Espera que eu vou abrir aqui a tela para a gente falar um pouco. Vocês conseguem ver a minha tela aqui? Sim. Ok. Uhum. Desculpa, eu estou tentando responder um pessoal aqui que está com alguma dificuldade de encontrar a sala. Não, sem problemas. Então, a gente tem o tema da nossa webinar aqui, do nosso bate-papo, né? E agora, como ficam as finanças, né? Então, baseado em estudos que eu andei vendo, e é muito parecido às empresas que estão fazendo essas estimativas, essas projeções, mas vamos trabalhar um pouco com a parte de setores e demandas da Bain Company, que eu achei bem interessante. Ele divide basicamente em 4 blocos do que vai acontecer com alguns determinados segmentos, né? Uma das coisas que a gente experimentou e que explodiu a demanda com a crise e vai se manter alta num período longo, né? É ensino à distância. A gente vê aí as escolas particulares se virando para implantar uma parte de ensino à distância, os entretenimentos online, Netflix, Globoplay, etc., né? As próprias ferramentas para trabalho remoto em casa aumentou muito isso, vai seguir essa tendência. Nutrição e saúde, nem se fala. Todos os planos de saúde estão trabalhando agora em implantar o telemedicina, e o próprio plano de saúde e seguro de vida vão se manter em alta pelo medo aí da pandemia. Né? Indo para um segundo bloco, aquela coisa que assim, a demanda explodiu nesse momento da crise, e ao longo do tempo, ao longo de um período aí, ela vai voltar a se estabilizar, que é o caso da alimentação. No primeiro momento, todo mundo saiu correndo para os supermercados buscar alimentos, então houve um boom de consumo, que agora a gente vai percebendo que as prateleiras já não estão vazias, temos papel higiênico no supermercado, né? A parte de consumo de internet banda larga, ela teve um boom, mas ela vai dar uma estabilizada. Produtos de limpeza, né? Hoje todo mundo focado em água sanitária, álcool gel, tudo que é possível para a gente ter a parte de higienização, tanto de casa quanto das mãos e etc., ela vai voltar, porque é natural isso, e os próprios consumos dos API, do álcool gel em si, e de máscaras, que isso não vai existir pós-pandemia. Aí a gente tem um terceiro bloco, que, de acordo com a Bain Company, o que acontece? Ela teve uma forte queda na crise, né? Mas
pós-pandemia, pós-abertura do comércio e voltar à normalidade, ela vai ter um boom de consumo, que são os eletrodomésticos, produtos de beleza, né? Eu costumo dizer aqui que nós estávamos brincando anteriormente que está tendo desaparecimento das loiras, um monte de cabelo branco, preciso fazer a unha e etc. Roupas, sapatos, acessórios, uma demanda reprimida por um período, né? E os serviços de beleza, e que isso vai ser normal, as pessoas, né, cuidar do corpo, cuidar da imagem, vai ser muito importante. Rogério, eu queria só fazer um adendo aí. Claro. Com a queda monetária do pessoal, você acredita realmente que haja esse pico para essas áreas? Adri, assim, área de cosmético e beleza, por mais crise que esteja, o ser humano, até por uma questão de estar bem, de se sentir bem, ele nunca vai deixar de cuidar da parte de beleza. Isso é qualquer crise, qualquer coisa. Então, as pessoas, sim, vão cortar o cabelo, vão cuidar da sua imagem, da pintura do cabelo, fazer as unhas, etc. Né? Pode ser que roupas e sapatos estejam um pouco mais... as pessoas procurem reprimir um pouco o consumo disso, mas vai voltar, não tem por onde. Agora, a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos líderes em mercado de cosméticos, né? De vendas em cosméticos. Então, tem a questão da cultura do brasileiro de se embelezar, né? Não, até isso, doutora, eu até concordo. Eu tenho certeza que a mulherada, na hora que acabar isso aqui, vai todo mundo para o salão de beleza. Mas a minha preocupação é realmente... Eu me preocupo muito, Adri, com o último bloco, que esse vai ser bem complicado. Esse sim. Vamos lá. Né? O que acontece? São segmentos de mercados, como academia e ginástica, não vai ter uma recuperação imediata pós-crise. As pessoas vão ficar receosas de estarem próximas uma das outras, né? Eles estão aprendendo que fazer exercício pode ser fora, pode ser dentro de casa, então pode ser que esse não recupere tão rápido, tem uma recuperação muito lenta. Cinema e teatro dentro da mesma linha, né? O impressionante que durante essa crise, a questão das lives dos cantores sertanejos, dos musicais, etc., apareceu um grande filão para esse negócio, uma oportunidade muito grande. Eventos também, hotéis, lógico, está parado agora e não vão retomar muito rápido. Restaurantes, viagens e turismo são setores que realmente estão sofrendo e vão continuar a sofrer e não vão ter uma recuperação rápida. Isso estava lendo um artigo da Bain Company. Ok, perfeito. Bom, falando dessas empresas aí que vão passar por tanta dificuldade, o que você, como financeiro, recomenda? Qual seria o caminho, né, para que essas empresas pudessem passar por esse período de crise e se planejar para realmente começar a girar logo depois que as coisas começarem a voltar ao normal? Dri, você pode repetir, porque cortou a minha internet aqui. Esse é o preço que a gente paga. Eu aqui também que está demais aqui no meu ouvido. Tem hora que bate aqui, Bom, com agora que a gente já falou sobre as empresas, certo? Quais são as áreas que vão ter uma atuação mais significativa? O que você recomenda, o que você acha que as empresas podem fazer para passar por esse período de uma forma, até, não digo branda, porque não vai ser branda para ninguém, mas pelo menos mais consciente dos passos a serem adotados para, quando começar a rodar o mercado de novo, ela já esteja preparada para poder voltar ao normal. Claro. Eu antes, se você me permitir, eu volto aqui ao meu apoio audiovisual aqui. Sim, claro. Que eu acho importante. Só um segundo, por favor. Eu vou falar o atual momento e um pouco do futuro, que é o que você me perguntou. Só um segundo, por favor. Você consegue enxergar aí a parte da apresentação? Sim. Adri, consegue enxergar? Estou vendo. Ok. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. Doutora, Rogério, por acaso alguns de vocês estão com o microfone aberto? No microfone externo, 2 microfones? Veja se estão ligados os dois, porque eu estava tendo algum barulho aqui zunido. Ok, vamos lá.
Rogério, estou ouvindo a sua apresentação, desculpe. Gente, olha, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu não sou jornalista, eu não sou atriz. É meio difícil conciliar tudo. Estou conciliando eles aqui, estou conciliando a área técnica. A técnica está meio confusa. Mas vamos lá, Rogério. Ok. Bom, Adri, eu queria um pouco falar um pouco da matriz que a Direta Consultoria formatou, tentando auxiliar as empresas baseado num perfil, em 3 perfis das empresas, aonde se encaixam e quais ações essas empresas deveriam tomar. E aí eu vou fazer um bate-bola com a doutora Ana Carolina, que vai ser bem importante ela passar para o pessoal o que está sendo feito na parte jurídica, dos contratos, etc. Tá? Perfeito, vamos lá. Nós, na Direta Consultoria, nós traçamos 3 perfis de organização. Um perfil crítico, um perfil que inspira cuidado, uma empresa que inspira cuidado, uma empresa que tem um perfil bem crítico e uma empresa que tem um perfil de oportunidade. Né? O que significa isso? Perfil crítico é aquela empresa que já vem capengando antes da pandemia, entrou a pandemia, ela continua com dificuldade, ela não tem muito capital de giro, eu digo assim, que ela está no modo de sobrevivência dela, né? A outro perfil, que é aquela que inspira cuidado, é uma empresa que ela vem controlando o caixa, ela tem um certo caixa suficiente para passar esse período, tá? Mas ela trabalha com produtos de mercado saturados, commodities, e ela tem que tomar bastante atenção como ela vai passar essa crise na queda de vendas dela, como ela vai sobreviver durante essa jornada pandemia, né? E a gente tem empresas de perfil que teve oportunidades, como uma empresa, vou dar um exemplo aqui, um colega meu que trabalha vendendo condimentos para as grandes indústrias de alimentos. Ele está dando risada sozinho, ele está vendendo muito, né? A empresa dele está super bem financeiramente e ele não teve interrupção da venda, ao contrário, a venda dele aumentou. Então ele vai passar esse período de pandemia tranquilo, tá? Esses são basicamente os 3 perfis e as pessoas de médio porte e pequeno porte começam a se encaixar mais ou menos dentro de cada perfil. Pode ser que eu esteja entre um perfil e outro, mas a gente vai falar agora, rapidamente, das ações... Desculpa, Rogério. Desculpa, Rogério, pode voltar ao outro slide? Claro. Eu quero aproveitar e fazer aqui uma analogia. Isso aqui é a mesma coisa se iguala ao perfil de uma pessoa física, ao invés de uma pessoa jurídica. É aquela pessoa que que não tinha poupança nenhuma, que não tem dinheiro guardado, que não tem recursos nenhum, certo? Ali o do meio seria aquele que inspira cuidado. Eu tenho recursos, mas eu tenho pouco. Eu posso sobreviver 2 meses, eu posso sobreviver 3 meses, né? Eu dependo do meu trabalho, eu dependo eu tenho que ter um dinheiro para trabalhar, porque eu tenho que repor os meus recursos que só duram 3 meses. E aquele que tem uma poupança, realmente tem recurso para poder se sustentar durante essa crise, ou até o final do ano, que ele vai passar tranquilo, né? Então, a gente também pode fazer uma analogia também com a pessoa jurídica, com a pessoa física, pensando, porque, na verdade, quando você começa a pensar em todas as providências que você vai falar de pessoa jurídica, elas também servem para pessoas físicas, não é isso? Muitas coisas. A gente vai estar, inclusive, junto com a doutora Ana Carolina, tentando traçar um pouco também uma visão para a pessoa física do que acontece com ela dentro desse período. Perfeito, tá? Vamos lá. Bom, se eu estou enquadrado num perfil, então a gente tem lá uma coluna do crítico, aquela que precisa de cuidado, e aquela que tem o perfil de oportunidade, né? O que acontece, independente de cada perfil que você esteja, você tem que fazer um planejamento da sua liquidez, um planejamento do seu caixa, tá? Tem que fazer 3 cenários, um cenário base, um cenário do jeito que a coisa está, traçar um cenário pessimista e um muito pessimista. Né? E isso tem que ser feito, já era para ter sido feito, quem não fez, faça, porque é super importante para saber como está o seu negócio perante a liquidez. E fazer revisões, se possíveis, diárias, do que você planejou versus o que está acontecendo na realidade. Isso é questão da liquidez da empresa, né? Com relação, aí
vale para pessoa física e pessoa jurídica. O que acontece? Eu tenho que ter uma visão, qual é o meu custo essencial de funcionamento, o que eu preciso ter, sem impactar o negócio, sem que eu feche o meu negócio, né? Eu preciso saber qual que é o meu novo ponto de equilíbrio, né? E dentro dessas despesas fixas, digamos assim, o que eu consigo conseguir de renegociação, o que eu consigo diminuir coisas, dispensar coisas não essenciais. Isso vai te ajudar a economizar, a evitar gastos desnecessários. Isso vale para quem está no perfil crítico e aquele que inspira cuidado. Ok. Aproveitando, então, o gancho. Doutora Ana Carolina, isso tudo diz respeito a contratos, certo? Nós precisamos, se ele está falando que a gente vai ter que fazer algumas economias, ver exatamente onde você pode cortar, aonde você pode conseguir recurso para minimizar os seus gastos. Bom, isso se refere a contratos. Então, como a gente pode negociar esses contratos e qual é a legislação que vai reger esses contratos, porque contratos que já foram assinados, como a gente vai poder trabalhar isso? Tanto dizendo respeito a serviços, por exemplo, empresas que já têm contratos assinados com serviços, como com as empresas que têm aí vários funcionários e que têm que resguardar os seus contratos com seus funcionários. Como que a gente vê isso? Na verdade, a gente tem que trabalhar em duas frentes, né? Primeiro, a gente tem que falar com relação aos contratos dentro do âmbito civil, empresarial, enfim, né? E os contratos de trabalho, tá? Com relação aos contratos civis, a primeira coisa que você tem que identificar é se esse contrato ele foi formalizado com uma empresa internacional ou com uma empresa nacional. Por que eu falo isso? Porque, normalmente, os contratos internacionais, eles já prevêem uma cláusula que eles chamam de cláusula hardship, que prevê justamente a renegociação do contrato caso tenha ocorrido algum evento inesperado, alguma causa de redução monetária, enfim, que justifique essa renegociação. No âmbito nacional, a gente não tem esse costume de utilizar esse tipo de cláusula dentro dos contratos. Então, a gente vai ter que se socorrer à legislação civil. E a legislação civil, ela é bastante genérica, embora ela tenha bastante inclusão de casos de eventos fortuito, força maior, existe a previsão da teoria da imprevisão, mas ainda assim é muito lato sensu, né? Então, o que eu sugiro que as empresas façam e que as pessoas físicas também façam isso, né? O primeiro momento é tentar uma negociação direta com o gestor do contrato, enfim, né, com quem você negociou, explicando para ele a situação atual financeira e tentando fazer essa renegociação. Por que eu digo isso? Porque dentro do sistema jurídico nacional, a gente não tem nenhuma previsão de obrigatoriedade, né, da parte que está mais favorecida no contrato, fazer essa renegociação. A gente tem alguns comandos que a gente pode utilizar através de uma ação judicial, né, que o juiz vai decidir se de fato houve um evento que foi caracterizado como um evento fortuito maior. A gente pode utilizar a teoria da onerosidade excessiva no contrato, né, que prevê, pela legislação civil, ele prevê uma resolução obrigatória do contrato, mas também precisa de uma decisão judicial, né? A gente pode também, que eu acho que isso seria o mais importante, é utilizar o princípio da boa-fé objetiva nos contratos, né, que consiste justamente isso, nessa cooperação das partes. Para isso, evidentemente, eu entendo que a gente tem que estar falando dessas empresas ou dessas pessoas físicas que elas já estão nesse perfil mais do cuidado da oportunidade, né? Por quê? Porque você tem que demonstrar que essa situação fortuita ocorreu depois da questão da pandemia, né? Para você poder convencer o juiz de que, de fato, foi a pandemia que trouxe para você essa iliquidez, né? Do contrário, a gente pode entender diferente. Então, é importante, hoje, existe um projeto de lei de autoria do senador Anastasia, que ele prevê a regulação dessas relações dentro do direito privado, mas ainda é um projeto de lei, então não tem ainda nada de concreto na legislação,
Esse projeto de lei ele vai trazer a questão de regulação de contratos de locação, pagamentos de pensão alimentícia, suspensão de prazos prescricionais, enfim, mas por enquanto ainda não saiu do papel. Então, certo. A melhor tem até uma pergunta aqui, desculpa, essa pergunta tem a ver com uma pergunta que mandaram aqui para mim, que eu vou até mudar um pouquinho como mandaram a pergunta, tá? Porque tem uma palavra aqui que está meio estranha. É do João Vitor de Santos. Eu posso simplesmente não pagar as minhas dívidas e depois alegar que deixei de pagar por causa da pandemia? Não. O ideal, assim, a gente fala que o ideal é você agir preventivamente, porque como não existe na legislação algum comando legal que te justifique uma moratória geral, isso vai ser analisado caso a caso dentro do Poder Judiciário, ao menos por enquanto, até a gente ver essa saída desse projeto de lei da Anastasia. Então, o que eu sugiro? Você sempre ter essa proatividade. Você tentar negociar os seus vencimentos para o seu próximo mês, enfim, né? Jogar um período aí para frente. Se você perceber que essa negociação extrajudicial não está sendo frutífera, aí você ingressa com uma ação judicial pedindo para o juiz suspender a obrigatoriedade do pagamento, e assim você purga a sua mora, enfim, de juros, correção, qualquer coisa do gênero, até ter essa discussão. Eu entendo que a maneira mais correta de você se resguardar é essa. Do contrário, o seu credor, ele vai ter todo o direito de te cobrar todos os encargos, porque vai vigorar o contrato que está vigente entre as partes. Tá? Então, não faça isso. Procure uma assessoria. Tá certo. Em relação aos contratos de trabalho, doutora? Então, os contratos de trabalho, acho que até por uma questão de necessidade realmente de garantia dos empregos, o poder, tanto legislativo quanto executivo, eles já tomaram algumas medidas, com publicações de medidas provisórias, enfim, né, decretos, e eu acho que a que está mais em voga aí, que está todo mundo em dúvida, é a 936, que fala da redução dos salários e da suspensão dos contratos de trabalho, né? E, assim, eu tenho algumas ressalvas com relação a essa questão da suspensão do contrato, da redução da jornada de trabalho e dos valores salariais, porque eu entendo, dentro do que foi ofertado ali na medida provisória, que você pode gerar um passivo trabalhista para você no futuro, porque ele está diferente daquilo que a Constituição Federal prevê. A Constituição Federal, ela prevê a redução de jornada de trabalho e prevê a jornada de trabalho, não, desculpa, de verbas salariais, desde que o empregado tenha uma contrapartida e desde que esse acordo seja homologado, né, seja aprovado via acordo coletivo ou convenção coletiva. E tem um limite de até 30% do salário. Sim. Na medida provisória, eles têm uma redução de até 70%. Né? Na verdade, eles simplificam 25%, 50%, 70%, mas esses percentuais, eles são meramente parâmetros para o empregador. Se o empregador entender que ele quer reduzir 10%, 20%, 30%, ele pode fazer, tá? Então, levando em consideração o aspecto jurídico, eu teria uma certa cautela da empresa utilizar esse tipo de socorro, né? Eu acho que aí entraria um pouco na questão de financeira do Rogério, de você balizar risco. Né, vale o risco de eu ter esse recurso, reter esse recurso agora e, de repente, gerar um passivo trabalhista ou não, enfim, né? Agora, você tem a questão da suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho, o empregador pode, por 2 meses, suspender o contrato de trabalho do empregado, né? E o empregado passa a receber um valor do governo durante esse período. Né? Tanto uma situação quanto outra, a gente tem que ficar atento, porque, na verdade, esses valores de redução, eles são valores atrelados ao percentual que você tem de direito de seguro-desemprego, né? Então, você tem que ir lá na faixa de cálculo de seguro-desemprego, ver aonde você se encaixa naquelas faixas, e aí você, daqueles valores, você vai tirar os 70% que o governo tem que te dar, ou os 50%, ou os 25%. Não é sobre o seu salário, tá? Okay. O empregador tem a responsabilidade de pagar o percentual sobre o salário. Sim, mas essa negociação tem que ser feita entre o patrão e o empregado, tem que entrar sindicato no meio, não precisa? Então, na verdade, eles fizeram uma divisão por faixas,
Então, empregado que recebe até R$ 3.155 pode ser feito via acordo individual, e empregado acima de R$ 12.200 também pode ser feito via acordo individual, tá? Essa faixa entre os 3.155 e os 12.000 precisa de acordo coletivo ou convenção coletiva do sindicato. Agora, existe uma decisão, uma liminar que está vigorando do STF, que quem concedeu foi o ministro Lewandowski, que determina que, independente de ser um contrato individual, o empregador precisa enviar esse acordo, que não precisa ser um acordo muito bem redigido, pode ser até um e-mail, uma troca de e-mail, uma mensagem de WhatsApp, mas que as duas partes demonstrem a concordância, e aí eles mandam para o sindicato, e o sindicato tem que anuir com relação a esse acordo ou não. Se o sindicato não se manifestar, após 10 dias, considera-se como anuído tacitamente. Mas é importante fazer esse cumprimento, porque, embora não esteja previsto em lei, existe essa liminar que está vigorando. Tá? E aí, é importante também o empregador ficar atento a alguns aspectos aí. Primeiro, que ele tem que dar um prazo de 48 horas para o empregado se manifestar com relação a concordar com essa redução, tá? Depois de fechar esse acordo com o empregador, ele tem 10 dias para mandar essa informação para o Ministério da Economia, que é o responsável por fazer esse pagamento, essa provisão de pagamento aí desse seguro-desemprego, e também para o sindicato para fazer essa anuência, tá? Se ele perder esse prazo... Se ele perder esse prazo, ele fica obrigatoriamente instado a pagar a diferença salarial para o empregado, tá? E a última questão, acho que é muito relevante também, é que essas verbas, elas não têm caráter salarial, tá? Elas são consideradas verbas indenizatórias, e verbas indenizatórias não têm incidência de INSS e de FGTS. Então, o empregador, ele não precisa recolher o INSS, nem o FGTS, e não se conta para fins de aposentadoria se o contrato ficou suspenso, por exemplo. Ok, tá? Doutora, aqui, só para finalizar essa parte, para a gente poder ir para o Rogério, que eu tenho outra pergunta para ele. Tem uma pergunta aqui, dessas medidas, redução de férias, suspensão só do contrato, pode-se optar somente por uma delas, ou pode optar por várias delas? Por exemplo, eu tenho uma empresa... Se for isso que eu entendi. Depende do período de pandemia, porque essas medidas, elas são todas medidas emergenciais. Então, você pode, por exemplo, num primeiro momento, olha, eu vou optar por fazer a redução da jornada de trabalho e a redução salarial. Transcorreu 3 meses, permaneceu a situação da maneira como está, e já tenha sido votada a medida provisória, enfim, já tenha se tornado lei, eu posso usar o contrato. O que eu não posso é acumular, a menos que exista, evidentemente, uma nova decisão aí, uma nova legislação que venha e que autorize o prorrogamento do prazo, né, da redução, enfim, mas a princípio você pode acumular as situações diferentes. Ok, muito obrigada. Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa, já que ela já falou toda essa parte de legislação e tal. Você, como financeiro, o que é mais interessante para a empresa para criar esse caixa ou para reduzir os custos? É melhor para a empresa dar uma licença remunerada para os funcionários ou pagar as férias? Então, tudo vai do meu primeiro ponto que eu comentei, né? A partir do momento que eu tenho uma visão do meu fluxo de caixa e da liquidez, se eu tenho caixa, eu vou pôr todo mundo em férias, pago no momento, parece que 1/3 você consegue postergar o pagamento para o final do ano, mas se eu não tenho caixa, eu vou utilizar a verba social do governo, como a doutora comentou, né? Eu vou tentar o máximo possível salvaguardar a liquidez da minha empresa, né? Porque não tem jeito, né? Por exemplo, uma empresa que está no estado crítico, hoje, se ela tem empréstimos no banco, imediatamente eu iria ao banco tentar refinanciar isso por prazos maiores, procurar carências, né? Menores juros. E se o meu banco hoje não me oferece uma boa condição de empréstimo, os bancos públicos, eles estão oferecendo linhas de créditos bem mais barato que os 3 maiores que nós temos. Então, assim, tudo vem do resultado da sua projeção de fluxo de caixa. Se você tem liquidez,
eu colocaria todo mundo de férias e um terço eu iria pagar ao final do ano, como prevê. Perfeito. Você quer ir adiante aí com os dados que você estava apresentando? A outra parte, né? Eu acho que assim, acho que a doutora comentou, mas o governo está colocando como opção postergar pagamentos, como, por exemplo, o FGTS, que você consegue postergar pagamento para os próximos 3 meses. Eu procuro um expert, né? Ou olha a legislação que está saindo, mas há várias oportunidades. Quem está com a empresa no Simples está postergado o pagamento dos impostos, o FGTS, em várias ações da parte do governo que te permite você fazer isso de uma forma legal, sem pagar juros, sem pagar multa, né? Mas como esses empréstimos, como estão sendo liberados? Para o pessoal, independente de tamanho da empresa, como isso está sendo feito? Não, assim, o que eu tenho conversado com gerentes de banco, etc., principalmente da parte dos públicos que eu fui conversar, há bastante boa vontade de liberação de crédito. Lógico que a pessoa passa por um perfil de análise, mas eles não estão muito criteriosos com isso. Eles estão liberando dinheiro mesmo para a questão da pandemia, para ajudar as empresas médias e pequenas. Sim, e pela legislação tem a questão do que eles estão ajudando também para os salários para as empresas que estão no Simples Nacional, né? O salário. O refinanciamento. É bem isso que o Rogério falou. Na verdade, você tem que ficar atento a essas oportunidades, não só de renegociação de contratos civis, a questão dos direitos trabalhistas, que também são momentâneos, mas também tem que ficar bem atento a toda essa questão tributária, porque se você souber fazer um bom planejamento, um bom fluxo de caixa, você consegue reter esses valores agora, já que não vão ter a incidência de multa, de juros, para você poder ganhar um fôlego e lá para frente você voltar a pagar, né? Todo esse do Simples Nacional, a legislação determina que os pagamentos vão voltar a ser retomados a partir de julho, né? Então, eu acho que vale a pena dentro desse cenário, mas é importante dizer que a legislação, ela está privilegiando bastante essas empresas, tentando abarcar bastante as pequenas e microempresas, por isso que eles colocam aquele limite do Simples Nacional de 4.800.000, enfim, para tentar salvar esse tipo de empresário. O governo, Adri, ele tá, na medida do possível, são ações focadas para média e pequena empresa, são ações boas, são ações que ajudam esse momento que está passando, né? E tem um outro lado também, que às vezes as pessoas só ficam focadas, eu preciso de banco. Tem um monte de empresa fintech criada no Brasil que elas estão oferecendo custo de dinheiro, oferecendo crédito a custo de juros bem melhor do que banco. Basta você ter alguma garantia real, mas depende da pessoa. Por exemplo. Mas você consegue, por exemplo, microempresário consegue uma liberação de crédito nesses lugares? Com certeza. Mas, assim, essas empresas, elas trabalham concedendo crédito baseado em garantia real, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho a minha casa aqui, eu posso oferecer como crédito. Lógico que eu não vou pegar todo o dinheiro, todo o valor de empréstimo do valor da minha casa, mas uns 10%, 20%, você consegue e fica como garantia real. Assim, Agora, você colocou um dado muito importante. Como o empreendedor hoje, porque a gente não está tendo nada claro, né? As pessoas hoje, desde o microempreendedor até o grande, né? Até as grandes empresas, mas para o menor, que não está habituado a lidar com todas essas mudanças, né? Que a gente vive aqui no Brasil e agora a gente está vivendo mais, os grandes já estão acostumados, porque já estão espalhados aí pelo mundo e vivem com economias totalmente diferentes de país para país. Mas, para o pequeno, né? Como ele deve analisar o negócio dele para que ele realmente tenha segurança na hora de pedir um empréstimo? Ou seja, aquilo assim, será que eu devo pedir um empréstimo? Será que eu não vou piorar a minha situação? O que eu tenho que olhar nas minhas contas, efetivamente, para, pelo menos, dar um passo mais seguro? Então, minha resposta para você é muito simples, é numa palavra: planejamento, né? Olhar, eu sou um pequeno e médio empresário. Eu atuo no determinado mercado, eu vou fazer a minha projeção de vendas
desse mercado baseado em três cenários. Vou vender. Hoje, antes pandemia, eu vendia 100. Pós-pandemia, no meio da pandemia, eu estou vendendo 70%. Traço um plano para vender 50%, traço um plano para chegar em 30% da minha venda. Para cada um, eu tenho que traçar planos de ação que vão ser disparados. Cheguei a 70%. O que eu preciso fazer para manter esse nível? Cheguei a 50%. Qual o plano que eu tracei? Qual a estratégia? E, Adri, esses planos estão junto com o empreendedor, ele sabe quais são as ações, ele tem empregado ali, o grupo se reúne, eles têm condição, porque eles atuam no mercado, eles sabem como aquele mercado se comporta, né? A gente estava conversando um pouco mas antes. assim, desculpa te interromper, mas é que aqui tem porque você veja bem, tem muita gente, muito empreendedor pequeno que está entrando aqui, está mandando mensagem. E aqui tem uma pergunta da Clarice Sá. Ela está falando assim, gente, como se planejar para a hipótese de quarentena intermitente? Quer dizer, a gente vai fazer um planejamento para uma coisa que a gente não sabe quando vai acabar. Mas tem que se planejar. Se é uma. Vamos dizer o seguinte: olhando o que passou com a China, olhando o que se passou com a Coreia, essa pandemia ela vai ter uma data para acabar, que seja 22 de abril, agora que o governo do estado de São Paulo vai soltar novas medidas. Ela não vai se perdurar por 6 meses. Isso não vai. Ela vai ter uma data para acabar e é isso. Então, assim, a palavra aqui é planejamento. Se ele está falando que é 6 meses, se planeja por 6 meses. E eu queria só fazer uma... Desculpa, pode falar, Rogério. Pode falar, doutora. Não, eu quero só fazer um adendo a isso que o Rogério está dizendo, e a pergunta da Clarice, é que, assim, é muito importante o micro e pequeno empresário, de fato, fazer esse planejamento financeiro, do que sair nesse estouro da boiada, eu vou pegar dinheiro, vou não sei o quê, porque, assim, por exemplo, nesse contexto que nós estávamos falando do empréstimo de folha de pagamento, né, existe uma determinação pelo governo, de que ele concede para você esse empréstimo mediante você manter a estabilidade do seu funcionário. Então, assim, num primeiro momento, você pode até entender assim, nossa, olha, isso aqui caiu do céu, só que aí você vai ficar atrelado dentro, inclusive, do contexto que ela falou de uma pandemia intermitente, de uma quarentena intermitente, você não pode mandar embora o seu funcionário, porque você pagou o salário dele aqui de abril e de maio. Então, tem que ter muita atenção, e daí a necessidade de você ter um profissional que possa te acompanhar nisso, para que você não acabe metendo os pés pelas mãos, porque você vai descobrir aqui, vai cobrir aqui para descobrir lá na frente. Né? Então, assim, ficar atento aos detalhes. E assim, hoje a gente percebe, eu atuando dentro dessa área, pequenas e médias empresas, elas abrem mão de planejamento, né? Desculpa, assim, eu falo muito isso porque, assim, eu costumo dizer assim, eu me remeto à música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E quando vem momentos como esse, não dá para deixar a coisa solta. Eu tenho que parar, olhar meus números, fazer cálculos, traçar cenários. Não tem outra forma. Não dá para deixar solto, né? Tem um grande problema, Rogério, que agora você falando isso, me fez pensar a questão dos pequenos empresários, os pequenos e médios empresários, misturarem a renda pessoal com a renda da empresa, né? Misturar duas áreas financeiras que não devem se misturar, porque isso causa realmente um rombo, né? Acaba sem uma sem outra, né? Essas duas contas são bem complicadas. O pessoal faz isso direto. Eu sou microempresário, você também. Uma das coisas que eu costumo dizer quando eu entro numa empresa para fazer algum trabalho, uma das primeiras perguntas do meu assessment é assim: você mistura seu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa? Exatamente. Quantos por cento a resposta é positiva? Cara, no pequeno e no médio assim, mais de 70% mistura tudo, assim. Eu entendo, mas assim, as pessoas têm que começar a separar as coisas. A empresa é uma entidade jurídica e você, pessoa física, tem que fazer retiradas da empresa para tentar ter um salário fixo, né? É o que eu quero dizer. Essa semana eu estava lendo sobre isso e
acho que foi uma postagem de alguém aí no LinkedIn, e aí estava falando exatamente isso. Você tem que se planejar para. Você é um empresário, mas você tem que ter um salário fixo. Então, você tem que contemplar aquele teu salário fixo ali nos seus custos e é o seu salário, né? É aquilo que você tem que levar em consideração e nada mais além daquilo ou dispor do seu salário para colocar na empresa, porque é aí que você quebra, né? Você começa a se comprometer, né? Tanto a pessoa física quanto a jurídica, que é pior. Você não pode esquecer que, a partir do momento que você se predispõe a constituir uma empresa, você está atrelado à função social dela, né? Que é prevista na Constituição Federal, e você passa a ter responsabilidade com relação não só a você, mas todos os funcionários que você contrata, todas as relações jurídicas que você faz. Então, você precisa ficar muito atento a isso. A gente tem essa mania aqui do brasileiro de fazer as coisas meio aos trancos e barrancos, né? Ah, vamos no jeitinho, enfim. Mas é essencial que você tenha essa premissa de que você está falando. Por isso que, dentro da legislação, a pessoa jurídica ela é tratada de uma forma autônoma, como se fosse um ser autônomo ao ser pessoa física. Então, se você tem resguardado juridicamente essa questão da autonomia, você também tem que ter essa responsabilidade de entender que a gestão faz parte da questão da função social da empresa que você está gerindo. Uhum. Perfeito. Bom, vamos lá, Rogério. Avançando um pouco, Adri, que a gente está, para a gente não estourar muito tempo, Isso. eu acho assim, a gente tem outras 4 ações, mas basicamente é aquela coisa, né? Puxa, interrompeu o meu canal de venda, eu tenho que buscar alternativas, né? Eu tenho um colega que trabalha com acrílico, ele faz carrinhos de maquiagem, faz vários trabalhos com acrílicos bem legais. Interrompeu o negócio dele. O que ele fez? Ele fez um protótipo para ser vendido para o hospital para proteger o profissional de saúde na hora de fazer a intubação e a extubação do paciente. Ele põe aquela caixa, aperta com um buraco, a pessoa põe a mão lá e consegue cuidar do paciente. Então, assim, ele pensou de uma outra forma que, assim, eu vou criar um outro produto para esse período de pandemia, que vai me ajudar a tentar viver. Então, ele está tentando outra fonte de renda. Tem que entrar com a criatividade, né? É que na hora do desespero, para te falar a verdade, a criatividade some. Não, é verdade. Mas assim, aí é que tá. A pessoa tem que manter. Desculpa, a pessoa tem que. Isso é uma questão mental. Se a gente se desespera, aí nada acontece. A gente não consegue realmente trabalhar, a gente não consegue fazer com que as nossas sinapses tenham espaço para criar. A gente tem que realmente ter um espaço, e aí a gente não vai entrar em outras, né, vertentes aí de meditação, ou de espaço de tranquilidade, para você poder deixar a tua mente olhar. É como se você olhasse do lado de fora tudo, né? Você não estivesse dentro do negócio. Olhar tudo de detalhe por detalhe, e aí deixar que a tua mente realmente veja, deixa a criatividade fluir, veja onde tem os detalhes que você pode melhorar. Não, mas esses detalhes é o dono da empresa, são os funcionários, são as pessoas mais próximas do dono, é que eles vão encontrar isso, né? Eu sou uma empresa individual, né? Você também é uma empresa individual. Cara, eu fico o dia inteiro conversando aqui, às vezes, com a minha esposa, para tentar cavar ideia. O que eu posso fazer, o que eu não posso, né? E assim vai, as coisas vão aparecer. A gente trabalhou em grandes empresas e existia um exercício que assim, vamos falar do planejamento do próximo ano, né? O grupo de gestores da empresa, para falar do planejamento dos próximos 12 meses, eles se isolavam 1 a 2 dias numa sala e era um exercício de ideia, de brainstorm, de preparação. Brainstorm, exatamente. Né? Eu acho que assim, as pessoas, nesse momento, têm que partir para isso. Tá? Com certeza. E, assim, eu acho que o mais importante de tudo, e eu queria finalizar essa parte da matriz, que é um ponto que eu acho que é fundamental, é ser transparente. Né? Sim. Ser transparente, ganhar a confiança do time, ser claro com o time, ó, a empresa está bem de caixa, a empresa não está bem de caixa. Né? Isso você vai ganhar o engajamento e a confiança dos seus funcionários. Para mim é o mais importante. Sim. De tudo isso que a gente falou aqui. Tudo bem, às vezes o funcionário fala, é problema do meu patrão. Eu acho que esse é o momento do patrão ser transparente e falar, olha, eu posso ou eu não posso, né? Eu consigo te manter, não consigo te manter. Gente, não vai ser fácil. Não, a gente só está falando até agora de pandemia, né? E pós-pandemia, Adri, como é que vai ser?
A gente vai encarar aí um processo de mudanças muito grande, e só juntos, inclusive dentro das empresas, é que nós vamos achar solução para tudo, né? As pessoas também têm que, tanto empregado como empregador, tem que entender que todo mundo vai ter que ceder um pouco. Na verdade, todo mundo tem que se ajudar. Essa que é a verdade, né? Então, não vai dar para ter ganha-ganha. Não vai ter ganha-ganha, não vai, todo mundo vai jeito. ter que perder um pouco, é uma hora que a gente, e também vai passar, viu? Vai ter uma hora que vai estar todo mundo de novo em céu de brigadeiro, né? E aí a gente vai lembrar de que a gente passou por isso. De qualquer forma, isso tem que ser realmente compartilhado com o time, inclusive para buscar as ideias, porque as ideias surgem, às vezes, das coisas mais inusitadas que você nem pensou. Eu queria dizer, assim, essa situação que todo mundo está vivendo, não existe olhar o histórico e falar, a gente tem uma certa experiência, tudo é novo, tudo é diferente, tudo é novidade, essa crise. Mas nós temos certeza, isso pós-Segunda Guerra, pós-Primeira Guerra, certeza que as empresas encontrarão nova forma de trabalhar, seja você na sua casa, no escritório, as empresas vão conseguir reduzir custos, não tenha sombra de dúvida disso. Para mim, isso é muito claro. Empresas vão encontrar novas formas de negócio. Eu volto a repetir que, para mim, o show dos sertanejos, para mim, é um fenômeno. As cervejarias já estão patrocinando esses shows. Olha que louco, né? Se eles cobrarem R$1 para cada conexão, você já imaginou? Cara, eu vou lançar um novo álbum. Para que eu vou fazer isso no teatro? Eu vou fazer por R$1, R$10, vai, vamos cobrar R$10. R$10 de ingresso. Cara, são 3 milhões de acessos, são 30 milhões de reais. São coisas novas. E outra coisa, isso tem o tempo certo de terminar. Então, aí eu quero que você mostre. Desculpa, eu quero que você mostre o seu próximo slide, porque era essa a minha pergunta. Tá. Quanto tempo isso vai durar? Tá. Quanto tempo você acha que isso tudo vai durar? Não sou eu, né? Assim, eu vou lendo. Qual é a tua impressão? Quer mais uma fonte melhor que essa? Eu achei interessante um gráfico da Deloitte que nos leva à recuperação de alguns setores, quando que se esperam e o que vai acontecer, né? A alimentação, ele vem aqui, ele volta para uma estabilização, a parte dos escritórios, mas assim, tudo leva a crer que alguma coisa vai voltar próximo de uma normalidade em dezembro. Sim, não é total, mas o que leva àquela pergunta que você me fez. 2021, se tudo voltando a uma certa normalidade, 2021 vai ser um ano diferente e bem melhor. Porque, aí essa curva sobe para todo mundo. 2020, gente, todo mundo vai ter uma perda de receita. É muito difícil. Com exceção, talvez, das indústrias de alimentos, essas estão super bem, não sofreram nenhum impacto. A indústria farmacêutica também está vendo baixo impacto, mas, assim, só alguns setores. A maioria vão levar ainda a uma recuperação, vão tentar voltar a uma normalidade até o final do ano. Perfeito, perfeito. Bom, o que mais que você tem para nos dizer aí de diferente aí para eu acho que, assim, esse ano, a gente, como eu falei, como eu fiz a abertura, né? Esse seria um ano que a gente ia ter um ano super bom, mas vai ser um ano, infelizmente, mais um ano difícil, um ano perdido, digamos assim, para a economia do país. Mas, assim, eu tenho plena convicção que 2021 será um ano totalmente diferente desse. Né? Assim, não se atendam porque não é um problema do país, né? É um problema mundial. Não, além de ser um problema mundial, eu acredito que, assim, as empresas, acho que, assim, nós somos, muitas empresas, muitas pessoas foram forçadas, devido à pandemia, a fazer coisas diferentes. Trabalhar diferente, achar novas formas de procurar renda diferente, né? Essas pessoas... E o modelo das empresas vão ter que mudar realmente, né, Rogério? Você tinha alguma coisa a respeito disso também, né? O próximo slide que eu vou te convidar você para fazer o fechamento disso. Perfeito. Eu acho que, assim, a coisa vai ser diferente para todos os setores. Todos. Perfeito, tá? perfeito. Eu te convido você a fazer esse fechamento
eu acho que é super importante. E eu tenho algumas perguntas aqui, mas vamos falar sobre esse teu slide para depois colocar as perguntas aqui para o final. Bom, esse slide você que me apresentou, né? Que você teve numa live e o pessoal estava falando. Você tem a total propriedade para falar cultura, porto, espaço. Sim, porque, na verdade, quando você me apresentou isso, eu falei para você que muitas empresas já vinham buscando, né? Essa mudança comportamental, essa mudança de formato de trabalho, essa mudança de cultura, que é o que vai acontecer de agora em diante. Isso vinha sendo buscado pelas empresas, mas sempre teve uma certa restrição das empresas, principalmente das lideranças. E não adianta você mudar, para você mudar a cultura e a forma de trabalho de uma empresa, não adianta você ter um diretor e um presidente que quer essa mudança. Se o restante da liderança não tiver comprado essa ideia e não tiver pior, não estiver treinado, não estiver apto a vender essa ideia para a sua equipe, não adianta que isso não vai acontecer. Mudança cultural é uma coisa que demora para acontecer, é muito trabalhosa. Mas, se você já tiver isso dentro de cada um dos componentes da sua liderança, com certeza isso vai descer e vai chegar a todo mundo, desde que todo mundo realmente vai focar uma palavra que todo mundo fala, mas que é verdade, tem o mesmo propósito, porque você tem que buscar as pessoas para o teu propósito, e esse é o papel da liderança. E isso vinha acontecendo com algumas empresas, e outras não, porque tem muita restrição, aquela coisa de você trabalhar em casa de home office. Ninguém queria fazer home office, porque acha que o cara vai trabalhar em casa e não vai fazer nada, né? Você não queria trabalhar de forma horizontalizada, você sempre continua trabalhando de forma vertical, né? Então, tudo isso, se você não comprar essa ideia com seus detalhes, não acontece. Só que agora, meu amigo, as coisas agora vão acontecer da noite para o dia, na marra, né? Isso vinha sendo tentado aos poucos, né? As empresas mais modernas, né? Vinham mudando isso, com muita restrição, principalmente das equipes que estavam acostumadas a trabalhar daquela forma, não queria mudar a forma de trabalho. É uma mudança de mindset muito grande, tem que ser feito, só que agora está sendo assim, tipo, abrindo a cabeça e o pessoal vai ter que aprender a trabalhar dessa forma. Então, todos esses procedimentos, esses processos internos das empresas, a questão da digitalização da empresa, o TI vai ser a coisa mais importante que você vai ter dentro da empresa e as ferramentas que ela vai oferecer para você trabalhar, né? E o treinamento, com certeza, olha, gente, esse slide não é meu, viu? Eu estou falando de treinamento aqui, quem trouxe esse slide foi o Rogério, ele só me ajudou, mas porque nada disso acontece se você realmente não tiver um treinamento muito bem estruturado e que você possa realmente fazer com que todo mundo esteja na mesma página dentro da tua empresa, sabe? Realmente isso é fundamental para que a gente tenha a mudança esperada para depois dessa pandemia. E eu acho que, inclusive, vai ter uma mudança não só das empresas, mas das pessoas, dos comportamentos, né? Da visão de futuro que nós queremos para as empresas, para a nossa vida e para o país e para o mundo. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar na nossa mente agora, de agora em diante, todos os dias e todas as horas. Eu espero realmente que todas as pessoas parem para pensar sobre isso. A parte de trabalho futuro mudou muito. Mudou. Bom, deixa eu aproveitar e fazer algumas perguntas nesses últimos minutinhos. Não tenho mais nada para apresentar, tá? Tá ok. Não, eu só quero aqui fazer algumas perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa que você não respondeu. Você já respondeu de tributos. Aqui, meu locador é obrigado a me dar desconto ou suspender meu aluguel? Então, novamente. Não é obrigado. Eu volto ao ponto das relações de legislação civil da doutora Ana Carolina. Tudo vai de você negociar com o proprietário do seu imóvel. Eu acho que vou te dar um exemplo e vou falar um pouco da minha experiência. A gente tem 2 minutinhos, vamos lá. 2, 3 minutinhos. Eu loco o imóvel, fui chamado a fazer uma certa desconto, digamos, pelo período de pandemia. Eu aceitei. Só que, assim, pode ser que tenha proprietário de imóvel que não vai aceitar, né, doutora? E isso vai muito na legislação civil.
Assim, só rapidamente, não é obrigado por hora, né? E nesse projeto de lei do Anastasia, ele prevê a suspensão das liminares para ações de despejo, o que na prática é como se ele estivesse concedendo uma moratória para você, mas a princípio a gente entra na questão da negociação entre as partes. Tá? Ok. Outra coisa aqui, se eu não atendo ao público e meu funcionário só pode executar suas funções na empresa, sou obrigada a aderir à quarentena? É uma Vitória Regina, de Jundiaí. O que acontece? A quarentena, ela é um decreto, pode ser municipal, estadual, o governo federal não pode influenciar em nada. Se o prefeito da tua cidade definiu que o seu tipo de comércio, que é atendimento ao público, tem que estar fechado, ele tem que estar fechado. Você pode tentar abrir, mas eu tenho certeza que vão caçar a sua licença. Mas é que nesse caso aí, pelo que eu entendi, ele é uma empresa que não atende ao público. Ela vende, por exemplo... não atende ao público, exatamente. Então, nesse caso, o decreto, pelo menos aqui em São Paulo, ele autoriza o funcionamento, né? Desde que você não atenda, porque o que está no decreto é a questão do comércio de atendimento ao público. Então, ele pode funcionar, né, desde que ele preveja todas aquelas normas de segurança, proteção, lavar sempre mão, álcool em gel. API. Exatamente, os equipamentos de segurança. Tenta evitar que aquele funcionário utilize transporte público para chegar até o local, tente fazer aquelas coronas coletivas, ou você dá um valor para pegar um Uber, de repente, tenta mitigar o risco, porque se você tiver um funcionário contaminado, a sua produção parou toda, e aí não adiantou nada. Né? Eu arrisco a dizer, doutora, se você me permite... Claro. Oi? Eu arrisco a dizer, e é uma das coisas que eu tomo muito cuidado, por exemplo, com uma empregada doméstica, não quero que você venha. Ela falou, não, mas eu vou. Eu falei, não quero, porque se ela pegar e ser contaminada pelo vírus, eu ainda acho que talvez eu corra um risco de uma ação. Sim, pode ser. É que, na verdade, sim, fale. Você entra de novo, né? Não existe obrigatoriedade de fechamento para esses casos por conta da quarentena. Aí o empregador ele pode alegar que foi um caso fortuito, uma força maior, é uma imprevisibilidade, ele não tem como saber quem vai ficar doente, como vai ficar doente, porque ele pode tanto ter pego. Você não consegue fazer o rastreamento hoje por conta da contaminação comunitária, que ele pegou justamente no trabalho, ele pode ter pego em qualquer outro lugar, mas é discutível. O que eu sugiro, assim, se você puder deixar a pessoa em casa, deixe, né, faça o home office, invista na tecnologia. Se for um atendimento, se for uma atividade que eminentemente tem que ter a presença desse profissional, tente ter o máximo de cautela, tenta fazer um revezamento entre as pessoas um dia vai uma pessoa, outro dia vai outra, tenta diminuir esse contato físico, né? Mantenha esse distanciamento social mesmo dentro da sua empresa. Bom, a última pergunta aqui, depois eu quero ir para o encerramento. Tem uma pergunta aqui referente a... eu trabalho e no meu trabalho recebo uma parte fixa, que é muito pequena, e recebo comissão dos meus atendimentos. O meu empregador deve cobrir esse variável? Tem um som... Então, Adri, assim, uma questão assim, a remuneração variável, ela vem mediante ou gerada através de uma venda que, se não ocorreu a venda, não ocorre a remuneração variável, infelizmente. Agora, tudo depende do que eu te disse. Se a empresa tiver caixa, liquidez, ela pode entrar num acordo, uma homologação com funcionário free. Eu vou antecipar esse variável para você e vou descontar lá na frente, porque assim, a remuneração variável por si, ela é gerada baseada em uma venda. Não houve a venda, não há remuneração variável, infelizmente. Perfeito. Bom, gente... Deixa eu só fazer um adendo aqui. Pode. É mais um tema também bem controvertido, porque você tem na legislação na CLT a questão da previsão de que alguns valores que você recebe como complementação salarial pode ser considerado como uma incorporação de remuneração.
Então, depende da natureza dessa remuneração que você tem variável, você pode, no âmbito judicial, de novo, não tem legislação que obrigue, tá? Tentar essa composição aí, a média, normalmente eles pegam a média eles fazem os 12 últimos meses, para fazer uma média aí de quanto que você teria para receber. Mas, dentro dessa perspectiva do Rogério, ele tem razão. Se for uma remuneração eminentemente variável, e isso estiver em contrato, vai ter que ser realmente um acordo entre as partes para tentar mitigar o prejuízo. Ok. Bom, gente, vamos terminando por aqui. Eu quero agradecer demais a vocês, se vocês quiserem dar uma palavrinha aí de finalização, e eu quero já, antes de fechar a sala, avisar para vocês que, primeiro, todas as perguntas que tem aqui, a gente vai responder. Por favor, fiquem tranquilos, aquelas que a gente tem um número para responder, porque tem algumas que o pessoal mandou por e-mail, tem outros que mandaram o número, então a gente responde. A outra coisa, a gente vai deixar esse vídeo no YouTube, então, se alguém quiser voltar a ver esse vídeo, pode entrar lá e assistir. O Rogério vai deixar o contato dele, a doutora Ana Carolina também vai deixar o contato dela, e na próxima semana nós temos outro assunto com o tema Como preservar o capital humano de sua empresa na crise, ou seja, vamos olhar um pouquinho mais para o funcionário do ponto de vista de RH. Vamos ter aqui convidadas Fátima Neri, que é uma profissional especialista em RH, e a Adriana Splendori, que é psicoterapeuta do HC de São Paulo. Então, a gente vai estar levando esse assunto na próxima semana, na quinta-feira, ok? Rogério, finalizando, por favor. Adriana, queria te agradecer muito. Eu espero ter contribuído com um pouco desse webinar para ajudar as pessoas. Antes de tudo, para mim, o melhor de tudo é ter contribuído com informações e ações para que as pessoas possam tomar para melhorar o seu negócio. E meu e-mail, meu telefone vão estar disponível depois aqui na tela. Por favor, vocês podem enviar perguntas, não tem problema nenhum. E se for alguma coisa mais complexa, contrata direta e a gente vai estar aí ajudando o teu negócio a melhorar. Os meus anos de gestor têm contribuído muito e minha experiência já quase 2 anos trabalhando com consultoria tem ajudado bastante a empresa, Adri. Legal. Doutora? Eu também gostaria de agradecer. Primeiro, dizer assim que a palavra de ordem nesse momento é bom senso, né? Tenhamos todos bom senso. A gente fala muito no direito, Miguel Reale falava isso, né? Fato, valor, norma. Não espere que o judiciário, não espere que a edição de leis para que você consiga resolver os seus problemas hoje, que você está sendo acometido por conta da pandemia, seja com contratos, enfim, né? Tente resolver de uma forma amistosa nesse jogo do ganha-ganha, porque as pessoas só vão ter a ganhar agora, porque qualquer situação que seja postergada, enfim, né, só vai ter mais desgaste e a gente está sempre considerando que é uma fase transitória, isso vai passar, né? Então, se vocês também tiverem qualquer outra dúvida que vocês queiram encaminhar, eu passei para o pessoal da equipe aí, vai colocar na descrição do... Isso, já está na descrição, tanto os seus contatos como o contato do Rogério. Da forma que o Rogério falou, se precisarem, pode mandar questionamentos, perguntas, eu tento responder à medida do possível, e se precisar realmente de uma assessoria mais complexa aí para a gente fazer essa gestão aí de negociação de contratos também, pode nos contratar. Ok. Gente, muito obrigada aos dois. Eu vou pedir para vocês aí, se vocês gostaram, e eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para o dia a dia de vocês, clica aí, tem um sininho aí no YouTube, clica aí no sininho e começa a acompanhar a gente. A gente vai ter aí, a cada uma semana, a cada 15 dias, algum tema novo para trabalhar. E, por favor, viu, se vocês puderem me mandar a sugestão de temas que vocês gostariam de ver aqui, a gente vai procurar pessoas, convidar pessoas que possam estar discutindo isso com a gente, tá bom? Obrigado, um abraço imenso.
Boa quarentena para você. Fique em casa. Fique em casa, ok? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer comida, vamos fazer café, vamos limpar a casa e assim Não, vamos. vai ganhar peso, obrigado. Tchau, vamos ganhar peso, um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Adriana. Tchau, obrigada.